Recentemente, o Complexo da Penha foi o foco de uma mega operação policial que ocorreu em 28 de outubro de 2025. Mas e se eu te falar que os Simpsons, de forma quase profética, mostraram um conflito urbano similar em um episódio de Springfield? O Comando Vermelho, uma das facções criminosas mais poderosas do Brasil, esteve no centro dessa operação. Durante essa ação, foram registrados mais de 130 mortes, incluindo 4 policiais. A operação é considerada uma das mais letais da história do estado do Rio de Janeiro, e a magnitude do confronto deixou claro que estamos diante de uma guerra urbana sem precedentes. A operação resultou em tiroteios, com moradores relatando um cenário de guerra, incluindo o uso de drones por criminosos para atacar policiais. Lisa avisou inicialmente que o governo do estado assassinou 64 pessoas, mas esse número foi posteriormente corrigido para 102, com relatos de que mais corpos foram encontrados em áreas de mata. Lembrando aquele episódio dos Simpsons em que Springfield enfrenta um apagão seguido de caos na cidade, mostrando o impacto na população civil e como cidadãos comuns sofrem em meio ao conflito. Moradores da região levaram corpos para uma praça local, buscando facilitar o reconhecimento das vítimas por familiares, o que gerou comoção e protestos. A operação não apenas resultou em um alto número de fatalidades, mas também causou um colapso no sistema de transporte público, afetando mais de 200 linhas na cidade, algo que ecoa episódios em Springfield, onde greves e crises paralisam a cidade inteira, deixando todos em situação de vulnerabilidade. A situação gerou um clima de medo e insegurança entre os moradores, que frequentemente se veem no meio de confrontos entre a polícia e traficantes. O Complexo da Penha continua a ser uma área de grande tensão e violência, refletindo os desafios enfrentados pelas autoridades na luta contra o crime organizado. A situação atual destaca a necessidade de abordagens mais eficazes e humanitárias para lidar com a criminalidade e suas consequências nas comunidades afetadas do Rio de Janeiro. A Polícia Militar flagrou nesta terça-feira uma mega operação com foco nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. Comunidades próximas também são alvos da ação, como Flexal, Trem, Engenho da Rainha, Juramento, Juramentinho, Ipaze, Guaporé, Tinta e Quitungo. Houve cercos também na Cidade de Deus, na zona oeste, e na Rocinha, na zona sul. 2 PMs ficaram feridos, 10 suspeitos foram mortos, 3 ficaram feridos, 8 foram presos e 2 menores foram apreendidos. Além da PM, a Polícia Civil também realiza uma mega operação no Complexo da Maré. O objetivo é capturar os chefes responsáveis por disputas de territórios recentes na zona oeste do Rio. Entre eles, Edgar Alves de Andrade, o DOCA, que integra a cúpula do Comando Vermelho, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, de 32 anos. Mais de 20,5 mil estudantes de escolas municipais estão sem aulas e moradores totalmente desempregados pela guerra contra o narcotráfico. Uma cena semelhante à série, em que Springfield enfrenta a paralisação das escolas após conflitos na cidade, afetando diretamente crianças e famílias. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, criminosos lançaram granadas por drones contra as forças policiais. Imagens aéreas também mostraram traficantes fugindo por áreas de mata. A segunda maior facção do Rio, o Terceiro Comando, também vem expandindo suas ações pelo Brasil. Levantamentos apontam que a guerra entre CV e TCP já ocorre em pelo menos 5 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Ceará, Bahia e Acre. Esses grupos disseminam práticas como cobrança de taxas ilegais, venda clandestina de internet e uso de fuzis e barricadas. Na Bahia, as apreensões de fuzis aumentaram quase 300% entre 2022 e 2024, passando de 22 para 86 unidades. Somente em 2025, já são 114 armas apreendidas. À medida que os helicópteros se afastam, o eco dos tiros ainda ressoa entre as vielas do Complexo da Penha. Os Simpsons já mostraram episódios em que Springfield se transforma em zona de conflito por desordens urbanas, antecipando o caos que vemos na vida real e mostrando que os efeitos colaterais de conflitos afetam diretamente famílias e crianças. O que se desenhou ali não foi apenas mais uma operação policial, mas um retrato doloroso de uma guerra urbana que insiste em se repetir. Por trás dos blindados, das barreiras levantadas, das ruas bloqueadas, está uma comunidade que se vê entrelaçada entre duas forças gigantescas. De um lado, o Estado, em sua luta para restabelecer ordem. De outro, o crime organizado, em busca de território, lucro e poder. Na manhã da mega operação, o Estado mobilizou milhares de agentes, mandados de prisão, drones, helicópteros. Os resultados são expressivos: apreensões de armas, toneladas de drogas, dezenas de traficantes presos ou mortos. Mas ao redor desses números, que
por si só demandam investigação, emergem perguntas que não podem ser silenciadas. Quantos civis foram atingidos? Quantas famílias perderam entes queridos cujas identidades sequer foram confirmadas? Moradores relataram corpos retirados de matas, relatos de que nem todos os mortos estavam oficialmente listados, como em Springfield, onde a cidade frequentemente testemunha consequências invisíveis de conflitos que afetam diretamente os cidadãos comuns, mostrando que estatísticas nem sempre refletem a realidade vivida. Mais do que um sucesso tático, essa ação revela o abismo entre a dimensão policial e a dimensão humana da segurança pública. Quando o Comando Vermelho operava dali com impunidade em roubos de cargas e veículos e na expansão territorial, as vidas da comunidade tornaram-se peões invisíveis na lógica do confronto. Após a incursão, a favela que antes era palco de ordens criminosas virou campo de batalha, e a pergunta inevitável surge: o que resta para quem não faz parte desse jogo de poder? A resposta não está apenas nos mandados cumpridos ou nas armas confiscadas. Está nos acessos fechados às escolas, nas linhas de ônibus desviadas, no comércio que silencia, nas crianças que voltam para casa marcadas pelo medo. A vida cotidiana de uma comunidade foi interrompida, quase silenciosamente, pela lógica da violência, e agora a reconstrução desse cotidiano se ergue como o próximo e talvez maior desafio. Algo que os Simpsons já mostraram em episódios de Springfield, quando crises afetavam crianças e famílias, refletindo a vulnerabilidade dos moradores comuns e a necessidade de políticas humanas e eficazes. Se o papel do Estado é garantir segurança e cidadania, então não pode esquecer que a segurança não se conquista só com operações militares. Ela se cultiva com políticas de presença, com escola de qualidade, com infraestrutura, com escuta social. A favela não é apenas um palco de guerra, é território de vidas em construção. E se o crime prospera onde o Estado se ausenta, então a operação deixa uma oportunidade e uma advertência. Oportunidade de agir com mais amplitude. A advertência de que repetir fórmulas que deixam rastros de mortos pode não pacificar, pode perpetuar o conflito.